Oi, gente, bom dia. Quando há uma semana ou duas me chamaram para que a gente pudesse dividir ou compartilhar algumas experiências com relação à atuação da mídia na cobertura de violência, eu fiquei tentando, como jornalista, planejar, tentando objetivar o que a gente ia tratar, porque é um tema extremamente amplo, né? Então, assim, e aí eu vou trazer para a minha realidade, para o que a gente faz todos os dias, assim como domingos. Apesar de ter 51 anos de carreira, eu tenho apenas 8 como jornalista, mas a gente tem que trazer para o que a gente faz no dia a dia para conseguir passar para você, até porque essa oportunidade de ter 3 instituições que, e aí é uma crítica construtiva no seguinte aspecto de que o Ministério Público, Justiça, universidade e as empresas, que nós andamos em paralelo, e essas interseções elas são raras, e eu acho que quando essas interseções acontecem, elas são extremamente importantes e louváveis para que a gente discuta isso. Domingos saiu aí puxando e angariando essas pessoas para que a gente pudesse estar aqui hoje discutindo isso, porque o nosso trabalho, né, de mídia, ele é criticado, ele deve ser criticado, porque a gente precisa do feedback que a gente faz para as pessoas, e eu acho que quando a gente tem essas críticas de qualquer instituição que vem, ela é gratificante para que a gente possa refletir sobre o trabalho, afinal a gente precisa refletir sobre o que a gente faz. Então, pegando o gancho do que ele vinha falando, eu acho que a gente, eu penso, vou falar de televisão, porque hoje é a mídia que eu atuo diretamente, apesar de ter tido uma formação na internet primeiro, eu fiz uma regressão, digamos assim, eu comecei na internet, estou na TV, mas é um desafio, porque a TV, Domingos falou aí das mudanças industriais que o modelo de negócio trouxe, mas eu acompanho muito mais de perto, não as mudanças tecnológicas, mas as mudanças de conteúdo, de como a gente vem tratando o conteúdo nesses últimos anos. A gente vê uma mudança radical de como a gente faz jornalismo hoje, né, com muito mais possibilidades, com muito mais agilidade, com muito mais possibilidades de erro, porque a gente tem uma vida, enfim, uma história frenética para cobrir. E aí vem as questões que têm que ser refletidas. Então, eu me sinto muito confortável para tratar desse tema, porque eu acho que violência está no nosso dia a dia. Então, eu me sinto confortável no aspecto de que é um assunto que a gente trata diariamente na redação, né? TV é um veículo que, mais do que todos os outros, a gente precisa de uma grande equipe para debater e discutir o que vai ao ar, em qualquer jornal que seja. E eu queria dizer para vocês que não existe, assim, uma orientação expressa de como cobrir violência, mas existem as discussões internas diárias de como abordar certos assuntos. Enfim, eu coloquei aqui, separei para vocês, que diante desse tema, a atuação da mídia na cobertura da violência, me vem 3 pensamentos, assim, né, que é como nós devemos atuar, em que medida a gente tem que atuar e qual é o nosso papel, porque a gente tem um papel, né? Ignorar a violência é impossível, porque, como todos os dados mostram, eu acho que fora a crise política e econômica do país, que é o mais falado nos últimos tempos, eu acho que a violência vem aí. Eu digo até que antes disso era o assunto, pelo menos localmente falando, a sensação de insegurança que a gente tanto fala, independente de números ou não, as pessoas, isso está nas rodas de conversa de todo mundo. Então, a gente precisa tratar do tema. E aí, como tratar desse tema é que é o grande lance, né? Que é o grande desafio que a gente tem. E aí, a gente tem umas limitações. E aí eu venho com algumas ponderações. A medida que a gente tem primeiro, o interesse público, porque notícia, a prerrogativa de ser notícia é o interesse público. Então, a violência em si, a violência ou os fatos, elas têm um interesse público, né? Eu acho que tem um outro papel, que é o papel de cobrança e prestação de serviço, porque a partir do momento que esses assuntos estão na agenda da imprensa, eles automaticamente estão na agenda das autoridades. Tem a questão dos limitadores, e aí não limitadores, mas que são as coisas os pensamentos que precisam estar colocados para que a gente faça esse tipo de cobertura, que são as questões de direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, a quem nós estamos servindo, e o respeito à independência de quem esteja envolvido nisso.
a legislação vigente, que eu acho que já que a gente está falando aqui dialogando com o Ministério Público, com Justiça, ter consciência da legislação vigente do nosso Estado, do nosso país, para que a gente possa fazer uma cobertura sensata e equilibrada. E a contextualização, eu acho que a contextualização é o grande serviço que a gente pode dar quando a gente cobre violência. Então, o crime pelo crime, sim, às vezes a gente vai dar o crime pelo crime porque ele repercutiu muito num bairro, e aí eu estou falando bem localmente falando, né? Trazendo para a nossa realidade local. Porque se você tem um crime que aconteceu no meio de um mercado, ou no meio do maior bairro de Bangabeira, o bairro mais populoso da cidade, você há um interesse público nisso, porque isso precisa estar na agenda dos governantes, até para que a gente possa cobrar o resultado disso tudo. Então, eu acho que o interesse público, a cobrança, a prestação de serviço e essa contextualização de como a gente vai mostrar isso para o telespectador, esse sim é o papel da imprensa. Né? Então, esse é o nosso papel, para que a gente consiga fazer com que as pessoas conheçam esses dados. Enfim, eu sei que às vezes a gente parece que atropela boa parte dessa contextualização em função de várias coisas. E aí nós que trabalhamos no dia a dia sabemos que assim, em função do tempo, em função de uma série de coisas. Mas o que eu queria que vocês soubessem é que esses assuntos estão na pauta de discussão das redações. Isso não é uma coisa que a gente passa batido ou que a gente não... Ontem, eu vou dar um exemplo de ontem, inclusive. Assim, ontem a gente estava com um caso de um cabo da Polícia Militar que ele estuprava pessoas. Né? E aí, o Bom Dia amanheceu com a matéria falando do caso, e aí não trouxe o nome do cara. Porque se tem uma visão de que estuprador, aí se a gente der o nome do estuprador, a gente vai chegar na cadeia e vai ser... Né? E pode ser... Enfim, houve uma discussão, que eu não participei especificamente dessa, mas quando amanheceu e eu cheguei na redação às 9h30, eu falei, gente, vamos discutir de novo. E aí nós sentamos e discutimos, e eu disse, mas por que nós não vamos dar o nome ou a foto de um cidadão que é um cabo da Polícia Militar, que sabe exatamente o que está fazendo e que precisa que outras vítimas percebam o que ele faz para que ele seja denunciado? Existem indícios fortes da Justiça ou da Polícia de que ele fez esse... Né, a gente faz aquelas perguntas óbvias, jornalísticas, e aí a gente mudou de ideia, e a gente disse, não. Eu acho que a gente tem sim que expor esse cidadão pelos motivos que eu acabei de elencar. Então, essas discussões, elas acontecem e elas acontecem de forma dinâmica. Né? É claro que a gente tem os conceitos éticos, os conceitos que já fazem parte do padrão do jornalismo que a gente faz no dia a dia, dos conceitos de noticiabilidade que vocês aprendem na universidade, do que é notícia e do que não é. Mas essas discussões, e eu acho que a violência mais do que outras, como política também, tudo a gente discute no dia a dia, eu acho que ela precisa, o que me fez muito inquieta ao vir aqui hoje, é ter a certeza de que essas discussões precisam ser perenes nas redações. E precisam estar, e vocês precisam saber que isso está na formação de vocês e que a gente precisa se inquietar. Então, as críticas, a gente sabe que hoje a gente recebe muitas críticas e eu acho que elas devem acontecer sim, elas são saudáveis, mas uma coisa que me incomoda muito, e aí eu estou sendo bem honesta e franca com vocês na academia, são as críticas de quem não acompanha o trabalho, porque eu já vi várias vezes, não porque vocês não deram isso ou fizeram isso, você assistiu, você viu, não, fulaninho me disse. Então eu convido vocês que estão na universidade, que estão querendo entrar no mercado de trabalho, a acompanhar para fazerem essa reflexão junto com a gente, porque eu acho que a partir do momento que a reflexão é feita baseada em argumentos, em opiniões que são formadas a partir do que a gente vê, eu acho que elas se sustentam muito mais, vocês conseguem ter muito, a gente consegue ter muito mais subsídio para refletir melhor sobre isso. Então, assim, é um assunto que a mídia, a gente está falando de mídia, mas a mídia envolve não só o jornalismo, envolve o cinema, enfim, é uma coisa muito maior do que isso, mas a gente está trazendo aqui para a nossa realidade, que é o jornalismo local, né? Eu acho que as perguntas vão vir naturalmente com relação, porque Domingos talvez não conheça, mas a gente tem uma realidade local de programas policiais muito fortes, que tem uma relevância no meio, na população, e que refletem, enfim, tem uma audiência
muito relevante, e eu acho que esses temas precisam ser discutidos sim, né? Mas eu acho que o que a gente vinha falando são 3 pontos. Como devemos atuar, em que medida isso deve ser feito e qual é o nosso papel. Se a gente pensar nessas 3 coisas, na hora de fazer qualquer cobertura, seja ela de violência, seja ela de política, seja ela de economia, eu acho que a gente vai chegar no final do bom senso, que eu sempre digo que para um jornalista, se você tiver um bom senso, eu acho que você já tem meio caminho andado. Eu acho que isso né, temos o diploma de jornalismo, temos as questões técnicas que temos o conhecimento, que vamos à universidade para conhecer ou não temos, mas eu acho que o bom senso é sempre o primeiro passo para que a gente consiga fazer um trabalho correto, né? E aí, assim, eu aproveito para falar, e aí, obviamente, eu tenho uma formação, como tenho pouco tempo de carreira, mas tenho uma formação toda dentro do grupo, eu faço parte da TV Cabo Branco, que é afiliada da TV Globo, então a gente tem uma formação, digamos assim, que muitas vezes é confundida com o padrão. Tatiana está ali para decidir tudo como vai, como a Globo manda e Tatiana faz, enfim, isso não acontece assim, né? Essas discussões, elas são muito mais permitidas hoje, elas são muito mais abertas. O jornalismo local hoje ele tem muito mais liberdade do que teve em outros tempos. Posso dizer isso porque estou à frente do jornalismo da TV Cabo Branco há 3 anos, mas você nota uma diferença de como essas coisas vêm evoluindo, e eu acho que tem que ser assim porque as regiões são diferentes, então a gente hoje tem uma maneira de apresentar diferente de outras praças, cada um tenta encontrar a sua identidade com a sua cidade, porque hoje a gente sabe que o jornalismo local tem esse desafio de se aproximar da realidade local, porque não adianta estar aqui repetindo ou refletindo fatos que não fazem parte do nosso cotidiano. Esse é o compromisso que a gente tem. Então, assim, a gente se dispõe a ficar em cima de 3 pilares que são os maiores de todos, né? Que é a isenção, a correção, a agilidade, enfim, que são os pontos de partida para que em seguida a gente entre nos pontos específicos. Então, assim, eu também me coloco à disposição para vocês falarem, comentarem ou perguntarem qualquer coisa, mas o meu recado é basicamente esse, é que se a gente tiver 3, eu acho assim que o interesse público, ele precisa estar na primeira das perguntas da notícia, né, Domingos, assim, tipo, serve a quem? Serve para quem? Né? E claro que a gente erra, claro que às vezes a gente não vai dar da melhor forma possível por inúmeros motivos, mas o que eu quero que vocês saibam é que a gente discute e que a gente tenta fazer em algum momento passado, e aí falando pela empresa que eu trabalho, a gente já passou por um momento de achar que a violência ia ser a solução dos nossos problemas de audiência, a gente já chegou a achar isso, porque a gente achava que como a nossa concorrência fazia isso muito bem, da maneira deles, mas faziam e tinham esse apelo, a gente achou que por algum momento isso podia nos ajudar, porque nós somos empresa, não adianta esconder que fazemos jornalismo, mas somos empresas privadas que precisamos dar resultados, que precisamos dar audiência. E claro que ninguém quer ser o último, nem o segundo, né? Todo mundo quer ter a relevância que espera dentro da sociedade. Então, mas hoje a gente entende que a violência precisa sim ser tratada, mas que precisa ter uma lapidação, que precisa ter uma contextualização e que precisa saber a que serve. E é isso.